Nós pensamos ontem, ou meditamos, sobre o absurdo da vida sem Deus. Quero continuar com essa mesma pegada, falando sobre o absurdo da vida sem Deus, parte 2. O absurdo da vida sem Deus, parte 2. Eclesiastes capítulo 1, a partir do versículo de número 3. O que ganha o homem com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser. O que foi será feito novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Sucesso, fama e dinheiro. Eis a tríade do homem moderno. Nas palavras do Ícaro de Carvalho, abre aspas, o empreendedorismo é a religião do homem moderno. O homem moderno está em busca disso. E se tem uma coisa que não falta, é isto. Principalmente quando nós olhamos para a indústria coach. O que não falta, e não pode faltar porque a procura é grande, são homens especialistas e que tentam oferecer algumas respostas satisfatórias, quem sabe confiáveis e sólidas, sobre como ser próspero, como ser bem-sucedido, como investir bem, como ter estabilidade na família. Qual o segredo da felicidade? Nas redes sociais, nas plataformas digitais, você vai se deparar com homens vendendo cursos sobre como chegar lá, cursos que ditam também o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E não falta gente para comprar esses sonhos e essas promessas. Sonhos e promessas de triunfo. Sinceramente, irmãos, eu fico pensando na cara de Salomão ao escutar uma palestra ou um curso dessa natureza. Eu fico imaginando o velho e sábio Salomão escutando algumas dicas para o sucesso. Imagino que a sua primeira reação seria mais ou menos tirar o seu cachimbo, acendê-lo
e dá algumas baforadas de vaidade. E ao soltar a sua fumaça, rir deles, dizendo: tudo é vaidade, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Agora, imagine que alguém pergunte para Salomão, uma vez que a essa altura da história, ele já está com os seus cabelos brancos, já é alguém experiente, um homem de sucesso, um homem rico e poderoso. Imagine que alguém chegue para ele, ou chegasse para ele e perguntasse: Salomão, como ter sucesso, fama e dinheiro? Qual o seu segredo? Penso que Salomão responderia essa pergunta devolvendo outra pergunta. Versículo 3. O que ganha o homem, meu filho, com todo o seu trabalho em que tanto se afadiga debaixo do sol? Me responda somente esta pergunta: o que ganha o homem com todo o seu trabalho, no qual se afadiga debaixo do sol? A pergunta, eu já disse ontem, é uma pergunta retórica. E a resposta: o que ganha o homem? Absolutamente nada. É interessante, irmãos, que a palavra que é usada por Salomão no hebraico e que fora traduzida por ganho ou talvez lucro, é uma palavra retirada do mundo dos negócios para expressar aquilo que sobra depois que uma transação é feita. Ou, se você preferir, essa palavra é uma expressão usada para se referir ao lucro depois de que o homem que paga as suas contas e que fecha as suas contas olha e diz: olha, é isso que sobrou. O lucro aqui é algo excedente, é de fato o que sobra, é aquilo que se paga, é aquilo que o empresário diz: foi isso que sobrou de todo o meu trabalho. E o que Salomão está dizendo é: o que sobrou, não sobrou absolutamente nada. E por que não sobrou absolutamente nada? E por que nada é a resposta de todo o trabalho do homem? Porque o homem que trabalha com todo o seu esforço debaixo do sol, culminará na vaidade das vaidades, a saber, a morte. E o que Salomão está dizendo é: olha, o homem não ganha absolutamente nada, não há lucro, não há vantagem, não há coisa boa nesse negócio de viver. A vida não pagará os seus dividendos. E Salomão, então, para sustentar esse ponto, ele começa a argumentar a partir do versículo de número 4 até o versículo de número 11, num primeiro momento como um cientista e em um segundo momento como alguém que entende de história. Ele fala como um cientista porque do verso 4 ao versículo de número 7, ele começa a extrair exemplos da criação, da natureza, e depois ele fala como um professor de história, porque ele começa a extrair exemplos da história da humanidade, para sustentar a sua tese. E aqui nós, com Salomão, continuamos sustentando o fato inequívoco e indigesto, é bem verdade, do absurdo da vida sem Deus. Agora, a proposição desta reflexão é ligeiramente diferente. Ontem nós vimos que a vida sem Deus, ela é absurdamente vaporosa, sem sentido e maldita.
Mas a partir desse trecho, ou da continuidade do texto do Eclesiastes, nós podemos dizer que, sem Deus, a vida é absurdamente enfadonha, insaciável e sem propósito. Repito, sem Deus, a vida é absurdamente enfadonha, insaciável e sem propósito. Mas por que a vida é enfadonha? Versículo 4. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Num primeiro momento, o verso parece indicar que Salomão está falando sobre a brevidade da vida. E isso pode fazer sentido, uma vez que a vida não faz sentido debaixo do sol por causa da sua fugacidade. Mas não é sobre brevidade que Salomão está falando aqui. Salomão está falando sobre repetitividade. Geração vai, geração vem. Geração vai, geração vem. Esse ciclo geracional é algo repetitivo. Nós estamos passando. Outra geração está vindo. A geração que está vindo vai passar também. Geração vai e geração vem. E a terra permanece. Olhando friamente, o que Salomão está dizendo é: olha como isso é repetitivo. Olha como é a mesma coisa. A terra permanece e as coisas também permanecem. É bem verdade que há mudança. Geração vai, geração vem. Mas essa mudança é repetitiva. É enfadonha. Ele sai da repetição das gerações ou dos seus movimentos e vai para o sol. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. Com sua perspectiva fenomenológica, do ponto de vista de quem observa o sol, ele está falando do nascimento do sol. O sol nasce, o sol dá o seu passeio pelo mundo e o sol vai para o seu ocaso. E Salomão olha para esse movimento e diz: isso é enfadonho. É sempre a mesma coisa, todos os dias. E o verbo voltar, o sol volta. O verbo voltar no hebraico, shap, dá a ideia, ou transmite a ideia, de algo, ou alguém, melhor dizendo, que está ofegantemente voltando para o seu repouso. A linguagem aqui é: o sol está cansado de fazer o seu mesmo movimento todos os dias. Ele sai do sol e vai para o vento. Aparentemente o vento é algo mais livre, não preso a uma rotina. No entanto, o vento, que aparentemente é livre, segue os seus circuitos. E ele vai usar o volver-se e revolver-se, falando acerca do vento, usando verbos que indicam repetição dos movimentos que o vento faz. Olha, tudo é sempre a mesma coisa. O sol com os seus movimentos, o vento com as suas direções. Agora ele vai para os rios, versículo 7. Os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Salomão olha para o fluxo dos rios e diz: quão inútil é isso? Eles estão sempre correndo da mesma forma, eles voltam a correr e voltam a correr. Quando o homem olha para esses movimentos da natureza, o homem diz: olha, tudo é repetição. Tudo é sempre a mesma coisa, é rotina.
E essa rotina é enfadonha. Usando uma expressão mais forte, é tédio. Sem Deus, a vida debaixo do sol é um verdadeiro tédio. E essa é uma verdade que Salomão deseja que os leitores e os ouvintes abracem, com coragem, sem nenhum tipo de inquietação, mas com coragem. Abrace isso, porque é assim que é a vida. Ela é rotina. Essa rotina gera enfado. Esse enfado é tédio. Irmãos, a vida não é assim. Você já teve essa sensação da mesmice das coisas? Ora, a começar pelo seu corpo, que você precisa para viver. Se você quer viver bem, saudável, você precisa de pelo menos duas coisas: exercício físico e alimentação saudável. Irmãos, exercício físico é repetição. Falando de academia, academia é pura repetição. Você vai para uma série, vai para outra série, você repete, fazendo os mesmos movimentos. Não venha me dizer que isso é legal. Por mais que seja necessário para o corpo, isso não é legal. Você não faz isso rindo. Você não faz isso dizendo, como é gostoso sentir dor. Não. Inclusive, você às vezes não tem nem vontade de voltar à academia, porque é sempre a mesma coisa. E embora você tenha um personal e ele mude de exercício ou de treino para dar algum tipo de novidade, você entrará em um novo ciclo de repetição e será sempre a mesma coisa. Com a corrida funciona de igual modo. Correr é bom? É. Você se sente livre? Se sente. Mas você está correndo. E você tem que correr no outro dia. E você tem que correr de novo. E você vai fazendo o seu circuito. E você vai dando as suas voltas. Isso é enfado, irmãos. Isso cansa. É repetição. A alimentação, você precisa para uma vida saudável, por mais diversificada que ela seja, a partir de uma orientação nutricional. Olha, você tem isso, tem aquilo. Mas você vai cair dentro de um cardápio. É isso aqui. E se há uma ligeira mudança, é isso aqui. Não para além disso. E você fica preso numa repetição. Tem que comer tal hora, tem que comer tal hora e tem que comer tal hora. Nesses intervalos eu preciso comer isso e isso e isso. Repetição, irmão. Mas veja, isso é parte da vida. Eu estou falando só do corpo. Agora, você tem uma casa, você precisa sustentar essa casa. Aí todo mês chega boleto. Aí você tem que pagar os mesmos boletos. Você tem que pagar as mesmas contas. Você tem que sempre, dia tal, estar cumprindo com as suas responsabilidades. E é sempre a mesma coisa. E se você atrasar, vão lhe cobrar. Repetição. Eles continuam ligando para cobrar, para você pagar, porque tem que ser assim. Os filhos na escola tem que levar, tem que buscar. No outro dia tem que levar, tem que buscar, tem que levar, tem que buscar. Almoçou, todo mundo se aprontou, tem que levar o menino na escola.
5 horas tem que pegar. No outro dia, a mesma coisa. Ah, chegou o final de semana, agora nós vamos nos divertir. Logo chega a segunda-feira. Tem que levar, tem que buscar. Tem que levar, tem que buscar. Para você deixar a sua casa em ordem, você precisa de repetição. Organizar sempre as mesmas coisas. Por quê? Porque nós bagunçamos sempre as mesmas coisas. A minha mulher sempre vai falar a toalha. E eu sempre vou deixar a toalha, presbítero. É repetição. Coloca a toalha no lugar. Vou colocar já já. Dia seguinte, a toalha está na cama. Vou colocar a toalha no lugar. E assim a gente segue. Repetição. É a mesma coisa. Mas você fala sempre as mesmas coisas. E você faz sempre as mesmas coisas. Ninguém gosta do tédio, irmãos. O tédio é um negócio sério. Tem uma música gravada por Biquíni Cavadão, que o último refrão diz assim: tédio não tem um programa. Tédio, esse é o meu drama. O que corrói é o tédio. Um dia eu fico sério, me atiro desse prédio. O tédio é algo insuportável, irmãos. E como alguém já disse, um estudioso do texto, o fato trágico da existência não é que a existência é uma tragédia, mas sim que ela é um enfado. E o que é que Salomão está nos ensinando no primeiro momento? A encarar a vida do jeito que ela é. Salomão está resistindo à tentação de pintar o mundo cor-de-rosas. Ele olha para o sistema fechado do mundo, debaixo do sol, e diz: olha, a vida é assim. E se nós queremos encará-la, nós devemos encará-la assim. Não devemos evitar essas realidades, esses fatos. E nós precisamos ensinar os nossos filhos, irmãos, a enfrentar o tédio, o enfado, a vida enfadonha. Quer espernear, quer alguma coisa nova? Não, é isso. É isso que você vai encarar essas coisas na vida. Resista à tentação de pintar o mundo cor-de-rosas. Salomão é preto no branco. Na melhor das hipóteses, cinza. E ele diz: olha, a vida é dura. E o Senhor está falando por meio de um texto bíblico. Encare a vida. O Espírito Santo não está trazendo para nós uma palavra de milagre, do extraordinário, mas uma palavra do ordinário. Olha, a vida é ordinária. Nós fomos sujeitos ao ordinário, ao que se repete, ao ciclo. A vida sem Deus é absurdamente enfadonha. Mas em segundo lugar, a vida sem Deus é absurdamente insaciável. Ainda no versículo 7, embora ele fale dos rios, a repetição deles, voltando, sempre na mesma direção, ele fala do mar também. E o que ele diz sobre o mar? Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. É possível que Salomão tenha em mente aqui o mar morto, o mar mais profundo do planeta,
420 metros abaixo do nível do mar. O Rio Jordão alimenta e outros rios também, e ele nunca se enche. Isso é aplicado também, a mesma ideia é aplicada ao Mediterrâneo, aos oceanos. Eles nunca se enchem. E aí, irmãos, no versículo de número 8, para se tornar ainda mais claro em sua ideia de insaciabilidade, ele diz: todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Veja então a parte B: os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Ele fala: olha, assim como o mar nunca se enche, o ser humano também nunca se enche. Ele é insaciável. Salomão está dizendo, com essa experiência aqui do mar que nunca se enche, que o homem, à semelhança do mar, é este que está recebendo sempre, mas nunca está satisfeito. Como quem diz assim: olha, as experiências dessa vida nunca irão lhe satisfazer. Fica mais claro quando ele fala dos olhos e dos ouvidos. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Observe que nós não temos muita dificuldade para entender essa parte B do versículo de número 8, uma vez que nós vivemos na denominada era da informação. Falando sobre os olhos, nós vivemos hoje em dia, irmãos, com uma procissão de imagens que nunca se acabam. Os nossos olhos nunca se cansam. Nós queremos assistir a um bom filme. Indique um bom filme aí para mim. E aí a pessoa vai e indica um bom filme. Então eu assisto esse bom filme e digo que filme legal, mas eu quero o próximo filme. Eu quero ver um filme melhor. E aí eu vejo um filme melhor e eu quero mais outro. E eu quero mais outro. E eu quero ver mais e mais. Eu coloco uma série para assistir. E eu assisto aquela série. E eu não me dou por satisfeito quando a série acaba. Eu quero outra série. E ela precisa ser tão boa quanto. Eu quero mais. Você pega o seu smartphone e você vai passando as suas redes sociais e os seus olhos nunca se saciam. Você passa imagem por imagem, foto por foto, você vai vendo e nada lhe sacia. Os seus olhos não se completam com aquilo. O que dizer dos ouvidos? Nós queremos sempre ouvir uma boa música. Temos a nossa lista, colocamos no nosso carro e ouvimos na nossa repetição, no nosso ciclo, no nosso tédio. Nós botamos uma música, quem sabe para nos empolgar mais. Mas logo, logo, nós queremos novas músicas. Músicas boas. Queremos ouvir. Mas Salomão diz que os ouvidos nunca se dão por satisfeitos. Queremos ouvir uma boa pregação. Ouvimos uma boa pregação, mas logo queremos a próxima. Qual é a próxima? Quem é o próximo pregador? O que é que ele vai falar? Que pregação boa, que explicação clara, que aplicação. Mas qual é a próxima? Queremos ouvir mais e ouvir mais e ouvir mais. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Meus irmãos, quem está falando isso é o velho e sábio Salomão. Um homem com tempo e dinheiro, coisa que talvez a gente não tenha, para fazer tudo que sempre quis fazer
e, portanto, ver tudo o que sempre quis ver e ouvir tudo o que sempre quis ouvir. E ele está dizendo, não há satisfação plena nessas coisas. Você pode ter dinheiro e tempo para fazer uma viagem, ver novos lugares. Quando acabar ali, você vai dizer assim, vamos programar a próxima viagem. Existem mais lugares belos para nós vermos, mas nunca os seus olhos irão se saciar. O melhor que nós temos, irmãos, é Salomão. E se o melhor que nós temos da humanidade, no tocante a experimentar, desfrutar, ver e ouvir, se o melhor que nós temos, que é Salomão, nunca conseguiu ficar satisfeito, nós não ficaremos. Salomão está dizendo, em outras palavras, debaixo do sol não há algo que nos dê plenitude nas nossas experiências, nas nossas sensações, nos nossos programas, nas nossas atividades, absolutamente nada. A vida sem Deus, debaixo do sol, é absurdamente enfadonha, é absurdamente insaciável e, em terceiro e último lugar, é absurdamente sem propósito. Eu falei ontem que a vida sem Deus é absurdamente sem sentido. E eu preciso aqui fazer uma distinção entre a falta ou a ausência de sentido e a falta de propósito. Quando nós falamos falta de sentido ou ausência de sentido, a questão é o porquê da vida. Qual é o sentido da existência? E isso diz respeito ao sentido. Quando nós falamos de propósito, é outra coisa, embora o propósito esteja ligado ao sentido. Porque se eu não tiver propósito, não há sentido. Mas o propósito não é o porquê da existência. O propósito é para quê? Isto é, qual é o fim? A pergunta do nosso símbolo de fé, qual o fim principal do homem? Qual é a ideia de fim? Propósito. Qual é o propósito principal do homem? Qual é o telos? Para onde nós estamos indo? Qual é a finalidade da vida? E Salomão, numa percepção debaixo do sol, pensando apenas de maneira biológica, material, psíquica, então somente, ele diz assim, não tem propósito. Não há avanço, não há lucro, não há propósito. Como diz Sidney Grednos, pregando Cristo através do Eclesiastes, ele diz assim, olha, toda perspectiva de avanço é uma miragem, não há avanço, não há progresso. Nós estamos correndo, diz ele, como um hamster, uma roda. E tudo que você pensar que é avanço, é miragem. Mas como é que Salomão sustenta que não tem propósito? Olha o que ele diz, no versículo de número 9. O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Veja, ele assume uma perspectiva cíclica da história. E aqui, irmãos, uma nota de rodapé. Salomão está deliberadamente, propositalmente, deixando o avanço da redenção de lado. Esqueça isso. Salomão não é nenhum
ignorante quanto a isso, mas ele não quer que pensemos agora sobre isso. Deixa de lado a metanarrativa da história que está sendo conduzida por Deus para um fim. Salomão não está interessado nisso. Salomão está interessado numa mera observação do ser humano sem essa perspectiva de redenção. O que é que sobra? Sem isso, o que é que nós temos? Qual é o saldo? Zero. Nada. Não há avanço. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, tudo se repete. Não há nada novo debaixo do sol. No versículo 10, ele vai fazer uma pergunta antecipando uma possível objeção. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isto é novo? Ele mesmo responde: não, claro que não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Será que não há nada novo? Como disse um autor, irmãos, tudo o que for novo aos nossos olhos é apenas uma variação do passado. E como bem colocou o Emílio Garófalo em seu livro Isto é Filtro Solar, Exposição em Eclesiastes, ele diz: olha, as bombas nucleares que foram criadas, que é aparentemente uma novidade, é só uma maneira mais sofisticada e eficiente de matar, algo que nós já fazíamos antes. Não há nada novo, irmãos. As coisas simplesmente se repetem. E aí vem o golpe final, no versículo 11. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que viverem depois deles. Salomão joga um balde de água fria em qualquer um que queira fazer história. Geralmente a gente escuta muito assim em velório, em enterro: olha, deixou um legado, deixou uma história, temos que preservar esse legado. Esse legado vai desaparecer. Nós morremos, irmãos, ao menos 2 vezes. A primeira é quando o nosso corpo tombar, essa é a primeira morte. E a segunda é quando os nossos netos, talvez, ou os filhos dos nossos netos, falarem sobre nós pela última vez. E não haverá mais vestígio de quem fomos, do que fizemos, dos nossos acertos, dos nossos erros. Ninguém se lembrará mais. É o que Philip Hayek chama de amnésia histórica. Não muito tempo e tudo passará. Ninguém se lembrará mais. Se Cristo não voltar, irmãos, daqui a 100 anos, ninguém vai se lembrar da gente. Eles não vão tocar nos nossos nomes. Não tem para quê. Nós não somos tão importantes assim, é o que Salomão está dizendo. Olha, o que é a vida debaixo do sol? Qual é o propósito dela? Você está em busca de um legado? Sinto muito, meu filho. Legado de quê? Essa é a realidade nefasta que Salomão está dizendo para nós. Olha, é assim que a vida é. Lembra daquele filme A Culpa é das Estrelas? Quando no diálogo, o menino está com câncer, a menina também, câncer terminal. Eles vão ter um diálogo bem interessante, que ele fala que quer viver uma vida extraordinária. E por que ele quer viver uma vida extraordinária? Porque ele tem medo de ser esquecido. Aí a menina diz assim: é inevitável. Isso é inevitável. Você vai ser esquecido. É melhor você pensar em outra coisa, porque você vai ser esquecido. É aquilo que
Paul Tillich chamou de o medo do não ser. Porque ninguém aqui sabe o que é o não ser. Você existe, você vive, você tem uma consciência, você tem planos, mas você vai morrer. E a morte que está à espreita lança em nós um medo de não ser. Isso é estranho. Nós não sabemos o que é o não ser. Esse não ser atormenta um pouco. Salomão está pegando bem pesado conosco. Ele está, de alguma forma, sangrando a nossa alma, nos catucando, nos furando, atingindo a nossa consciência, ou despertando-a, dizendo: olhe, encare a vida assim. Olhe para essa realidade. Você não quer, você está entretido com muitas coisas, mas pense nisso. O quão absurda é a vida. Debaixo do sol a vida é absurdamente entediante, enfadonha, insaciável, sem propósito. Mas, irmãos, a vida debaixo do sol não é tudo. Se a vida debaixo do sol fosse tudo que temos, poderíamos terminar aqui a mensagem. Para todo mundo ir para casa deprimido, procurando o pastor para se aconselhar, um psicólogo, uma psicóloga. Se eu terminar aqui, vai todo mundo procurar aconselhamento. Talvez dizer para que viver. Mas não é só isso. Salomão está falando debaixo do sol. E ele está dizendo: olhem para além do sol. Se vocês ficarem circunscritos debaixo do sistema solar, vocês cairão numa depressão irremediável. Mas se vocês extrapolarem o sistema solar, se vocês olharem para além, se vocês olharem para o Senhor, então vocês viverão com propósito. Vocês viverão não com essa rotina que é um tédio, não, como quem quer se jogar do prédio, não. Vocês viverão animados no Senhor, na esperança de um novo dia, de que as coisas se repitam, porque vocês querem viver a vida. Não como quem diz: nada me satisfaz, mas como quem diz assim: o Senhor me satisfaz. E sabe, irmãos, essa perspectiva faz toda a diferença. Se tivermos essa perspectiva unívoca, olhando apenas numa direção, nós estaremos perdidos. Mas se tivermos outra perspectiva, que é essa perspectiva que Salomão quer que tenhamos, essa perspectiva teocêntrica, olhando para Deus que está além, ou trazendo Deus para o nosso mundo, esse Deus que já veio para o nosso mundo. Aí, irmãos, nós podemos, por exemplo, responder a Salomão, quando ele pergunta aqui no versículo 10, haverá algo de que se possa dizer: veja, isto é novo? Ah, Salomão vai dizer: não, categoricamente não. Mas nós, que estamos depois da cruz, nós vamos dizer: sim, Salomão, um menino nos nasceu em Belém. O Deus eterno se fez carne. O mundo experimentou a novidade da eternidade. Deus encarnado no nosso meio. Isso nunca aconteceu na história. E isto é novo. Cristo Jesus habitando entre os homens. Um homem sem pecado, sem defeito, sem mancha,
sem inclinação para o mal, sem pensamentos equivocados, andando em retitude de vida, pregando o evangelho do reino, trazendo esperança para os homens, dizendo que é a salvação, falando: aprendei de mim que sou manso e humilde, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ninguém na história fez isso, mas Jesus Cristo, novidade no mundo, veio no meio dos homens e disse: eu sou a luz do mundo. Ele é a novidade. E a partir dele, que é a novidade, a partir dele, que é a nova criação, nós podemos falar de coisas novas. Nós podemos falar de uma nova aliança. Nós podemos falar de um novo homem. Nós podemos falar que quem está em Cristo, nova criatura é. Nós podemos andar em novidade de vida, em ineditismo de existência, sempre experimentando do novo de Deus em nossas vidas. A santificação que nos alcança hoje com o poder da graça de Deus é nova em nossas vidas. Estamos sendo renovados neste instante. E nessa perspectiva, debaixo do sol, aí sim, tudo faz sentido, tem coisa nova aqui. Iremos, hoje, mais tarde, irei celebrar a ceia com a igreja. É a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Isso é novo. Sabe, se é assim, então, você não vai olhar para o sol e vai dizer: que coisa enfadonha, sempre a mesma coisa. Não. Amanhã, quando o sol raiar, quando você despertar do seu sono, você vai cantar o Salmo 113, que fala que do nascimento até o seu ocaso, o sol louva ao Senhor. Nós podemos recitar o Salmo de número 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Nós olhamos para a criação de maneira diferente, com essas repetições, com isso que se repete: o sol nascendo, o sol fazendo o seu percurso, a sua viagem, o sol repousando. Nós podemos olhar para isso e dizer assim: há uma ordem. Há uma providência sustentando a criação de Deus. Há uma sintonia na natureza. Essa repetição, ela é boa, porque está revelando a bondade e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Se o sol vai nascer mais uma vez, é porque o Senhor está renovando a sua misericórdia. Amanhã pela manhã você não vai dizer assim: é mais um dia chato e repetitivo. Amanhã pela manhã você vai dizer assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez a tua misericórdia foi renovada na minha vida. Você vai olhar para todo esse movimento que parece ser entediante, enfadonho, e vai dizer assim: o Senhor está no controle de todas as estações, de todos os ventos, de todos os rios, de toda a criação, e eu faço parte disso, eu estou nas mãos dEle. Você vai trabalhar, não como quem diz assim, tudo de novo, não. Você vai trabalhar como quem diz assim: o Senhor está sustentando o meu emprego mais uma semana. Não, você não vai trabalhar como quem diz assim: vou ver as mesmas pessoas, as mesmas caras, é a mesma coisa. Você vai trabalhar como quem diz assim: o meu trabalho não é inútil, o meu trabalho não é vão. Aqui debaixo do sol não há recompensa, mas quando eu olho para o Senhor, para além do sol, há recompensa para a minha vida. Sim, eu trabalho no Senhor e para o Senhor, eu faço para a glória do nome dEle. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, o nosso trabalho no Senhor não é vão.
Sejam firmes, sejam constantes, sabendo que há uma recompensa. Há recompensa, sim. Há lucro. Salomão diz: debaixo do sol não. Mas e acima do sol, Salomão? E há lucro, sim. Deus é o nosso lucro. Deus é tudo o que temos. É Ele o propósito da nossa existência. E no final da história, esse Deus que a conduz para a redenção final de todas as coisas. No final da história, nós ganharemos o lucro. O Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso lucro. Ele é tudo que temos. E Ele nos dará todas as coisas. Como Ele já nos deu, como diz o apóstolo Paulo. Mas finalmente, essa criação sujeita à vaidade será restaurada, renovada. E assim, experimentaremos não de um tédio, não de uma insaciabilidade, não de uma vida sem propósito, mas de uma estabilidade eterna na presença de Deus. Os nossos olhos irão se encher de satisfação, porque nós veremos face a face o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amado da nossa alma, aquele que é belo aos nossos olhos. Iremos ouvir o que tanto queremos: vinde, benditos do meu Pai. E isso vai saciar a nossa sede por escutar esse louvor vindo da parte dEle. Isso nos completará de tal modo. Irmãos, não haverá mais tédio, não haverá mais insaciabilidade, e não haverá mais vida sem propósito, porque estaremos para sempre no Senhor. Curve sua fronte por um momento.